Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Teremos neste meio de semana, dia 16 e dia 17, mais uma rodada do Brasileirão, rodada de número 24. Rodada de número 24. Rodada número 24. Rodada de número 14, pô. Rodada de número. Pô, adiantei, né? Rodada de número 14. Jogos na quarta e na quinta-feira. Lembrando que teremos apenas 6 jogos neste meio de semana. Tá? Tem alguns jogos adiados, jogos já com a data, um jogo já com a data marcada, né? Que não vai ter, e os outros vão se encontrar uma data para jogar. Por que apenas 6 jogos? Porque 4 times estão na Sul-Americana. E tem jogo da Sul-Americana, os playoffs da Sul-Americana, terça, quarta e quinta. E temos 4 brasileiros. Ou seja, se tem 4 brasileiros, eles não vão poder jogar no Campeonato Brasileiro. Então, teremos 6 jogos apenas, porque se eles se enfrentassem, tipo Grêmio e Bahia se enfrentassem, teremos 3 jogos, mas não, cada um vai pegar um adversário diferente, então não vão se enfrentar entre si. Então, são 6 jogos nessa 14ª rodada, nesse meio de semana, dos dias 16 e 17. Então vamos lá para a nossa análise, para os nossos palpites de mais uma rodada do Brasileirão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos do seu amigo Magalhães. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Então depois que você curtir, vai abrir uma abinha escrito Hypar, você vai lá, clica e ajuda o canal do seu amigo a crescer. Então vamos lá, galera. O jogo Grêmio Fortaleza, pela 14ª rodada, tá? Já tem data marcada. É dia 29/7, final de julho, às 8h30, mano de campo do Grêmio. Os outros 3 jogos, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, ainda não tem data. Atlético Mineiro Sport não tem data, Bahia e Internacional não tem data, e Juventude e Vasco não tem data. Então, além de Grêmio e Fortaleza não jogarem nesse meio de semana, Atlético Mineiro, Sport, Bahia, Internacional, Juventude e Vasco não jogam nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Porém, Atlético Mineiro, Bahia, Vasco e Grêmio jogam pela Sul-Americana. Quem vai ficar apenas treinando, né? Já tiveram um mês treinando, vão ter mais uma semana para treinar, né? Esporte Internacional, Juventude e o Fortaleza. E desses 4 times, o Sport perdeu, o Vasco perdeu, o Fortaleza perdeu. Apenas o Internacional venceu. Dos 4 times que vão ficar parados nesse meio de semana, apenas um venceu. Vamos ver se consegue alguma coisa. Inclusive, o Fortaleza ficou sem treinador. Então vamos lá. Atlético Mineiro Esporte não tem, Bahia Internacional não tem, Juventude e Vasco não tem. Quarta-feira, conhecido como amanhã, né? Estou gravando hoje dia 15, o jogo é dia 16. Mirassol, Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras não jogou a 13ª rodada, só lembrando, porque ele chegou às quartas de final do Mundial. Tá? Então ele não jogou a rodada passada. Vai voltar ao Campeonato Brasileiro nesta rodada contra o Mirassol. O Mirassol vem fazendo uma boa campanha. Tá? Apesar de sempre ter aquele embate da torcida com o Palmeiras, muita reclamação, a galera já reclamando aí que o Flamengo tá abrindo, que o Cruzeiro tá abrindo. E a gente não pode nunca desdenhar do Palmeiras.
O Mirassol está fazendo, sim, uma boa campanha, está aí surpreendendo, né? O Mirassol está aqui na 10ª colocação. O Palmeiras é o quinto nesse momento, mas tem 2 jogos a menos. Tá? O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então o Palmeiras pode chegar a 28 pontos. 28 pontos. Ah, passa o Flamengo. Só que o Flamengo tem um jogo a menos também. Tá? O Palmeiras tem 2 jogos a menos e o Flamengo tem um jogo a menos. Cara, mas Palmeiras e Mirassol eu vou de Palmeiras. Eu vou de vitória do Palmeiras. Também na quarta-feira, dia 16, às 7h30, o jogo do Palmeiras é às 7. Temos às 7h30 Ceará e Corinthians. O Ceará jogou contra o Fortaleza e venceu, né? Causando até a queda do Vojvoda. E o Corinthians perdeu para o Bragantino em casa. Cara, Ceará e Corinthians. Ceará e Corinthians. O Ceará está aqui na 9ª colocação e o Corinthians na 11ª. O time do Ceará é bem competitivo, né? O Corinthians tem a volta, acho que é do Yuri Alberto. Cara, Ceará e Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, cara. Ceará e Corinthians eu vou de empate. Ceará e Corinthians eu vou de empate, tá? Santos e Flamengo. Também na quarta-feira, dia 16, às 8 horas da noite. Santos de Neymar. O Santos não jogou na 13ª rodada, só para lembrar, porque iria enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras estava voltando da Copa do Mundo. Então o Santos vai voltar ao Campeonato Brasileiro neste jogo contra o Flamengo em casa, tá? É o Santos que tem aí o Neymar, tem agora o Arão, né, o Ilharão, que fez história no Flamengo. E o Flamengo vai para esse jogo mais uma vez sem o Pedro. Na minha opinião, corretíssima decisão da direção técnica do Flamengo. Bom, primeiramente, eu já expliquei aqui, o Pedro admitiu que na última semana ficou muito abaixo. Bom, então não vai ser em 2 dias que ele vai recuperar. Então seria completamente incoerente por parte do Felipe Luiz, pelo simples fato do Pedro admitir que fez corpo mole e falar com os jogadores. O Pedro não falou com o Felipe Luiz. Ele falou com os jogadores. E ninguém sabe se ele pediu desculpa. Ah, mas ele não tinha que pedir desculpa. Tinha que pedir desculpa sim. Porque ele recebe 1,5 milhão. Tem jogadores lá que estão dando a vida. E ele fez corpo mole. E aí tem ex-jogadores como Vampeta, Neto, dentre outros, chamando Felipe Luiz de traíra. Bom, Felipe Luiz é traíra? Então o Pedro é o quê? O Pedro recebe o salário em dia. Rico. Ele não está sendo traíra com a torcida fazendo corpo mole? Ele não está sendo traíra com o treinador que está botando todo mundo para jogar, o time do Flamengo está jogando bem? Ele não está sendo, o Pedro não está sendo traíra com os seus companheiros que estão dando a vida e ele não? Tu acha que seria justo o Felipe Luiz pegar o Pedro, que não está desempenhando, e colocar para jogar? Como é que os outros jogadores que estão correndo, estão treinando, se esforçando, iam achar, porra, a gente está dando a vida aqui e ele coloca o Pedro, que tem os piores números. E aí, quem é que está certo? Obviamente que o mimizento do Pedro não tem, na minha opinião, razão nenhuma. A única razão que o Pedro tem é de reclamar sobre a situação lá, de querer vender, desmerecer ele. E isso aí, depreciar o seu valor. Isso aí o Pedro está completamente com razão. Agora, ele fazer corpo mole, fazer beicinho, não querer. Irmão, o Pedro não tem justificativa nenhuma. Não tem desculpa. E mais, ele falou com os jogadores, beleza, mas ele tinha que falar com a comissão técnica. Ele não foi falar com a comissão técnica, tem que ser barrado mesmo. E eu vou ser bem sincero, eu torço pro Flamengo. Mas, para mim, atitudes como a do Pedro tem que ser colocado à parte, tem que afastar. Procura um clube, parabéns e vai embora.
Agora, o clube que contratar o Pedro vai ter esse problema. Se ele não jogar, ele faz beicinho. Ele faz beicinho. Aí, os jogadores que defendiam isso aí ficaram contra, porque tem jogador que ficou contra o Felipe Luiz. Sabe qual é o recado que esses ex-jogadores que ficaram contra o Felipe Luiz dão? Que na minha época eu fazia corpo mole e não estava nem aí pro clube, não estava nem aí pros meus companheiros. É isso. Então você que jogou com o Vampeta, jogou com o Neto, você correu para eles, porque eles faziam corpo mole, foi isso que eles falaram. E ficaram putos porque o Felipe Luiz jogou no ventilador. Quem é o traíra? Esses jogadores que faziam corpo mole ou o Felipe Luiz? Ah, porra, pelo amor de Deus, né? Então, o Flamengo divulga a lista e o Pedro não tá. Corretíssimo. Não tem que estar mesmo. Se não melhorar o desempenho, não tem que estar. E outra. Ah, eu não falo com o treinador. Então não vai jogar, irmão. Então tem que ficar fora. Não vai jogar. Tem uma entrevista do próprio Felipe Luiz e do Diego Ribas que eles falam isso. A gente não gostava do Paulo Souza, mas a gente não parou de treinar. O Diego deu uma outra entrevista dizendo: tinha treinadores que me sacanearam. Eu treinava igual um monstro e todo jogo ele me tirava. O que é que eu fazia? Treinava mais ainda para ele ficar puto. Olha a atitude do Diego Ribas e olha a atitude do Pedro. O Pedro é um Nutella, é um mimizento. Bom, então, Santos e Flamengo. Flamengo aí é, indo para São Paulo. Bom, hoje o Flamengo é favorito contra qualquer um em qualquer lugar, na minha opinião. Vai ter jogo que ele pode não ser muito favorito, mas pelo menos é 50%, 50%. Contra o Santos, na minha opinião, o Flamengo é favorito, tá? O Santos está aqui, cadê? Na 16ª colocação com 11 pontos. Cara, eu vou de Flamengo. Para mim, vai ser um jogo difícil, tá? Vai ser um jogo difícil, bem complicado. Mas Santos e Flamengo, eu vou de vitória do Flamengo. Também na quarta-feira, Botafogo e Vitória. Botafogo e Vitória, 9h30, dia 16/7. Botafogo vem de uma vitória em cima do Vasco da Gama. O Vitória vem de uma derrota para o Internacional, né? No finalzinho do jogo, o Vitória deu uma melhorada, né? Mas é muito pouco. Vai jogar contra o Botafogo no Maracanã, com treinador novo. Jogo muito difícil, para o Vitória. O Botafogo está aqui na 6ª colocação com 21 pontos, com jogo a menos. E o Vitória na zona de abaixamento. Botafogo e Vitória, eu vou de Botafogo. Também na quarta-feira, dia 16/7, às 9h30, Bragantino e São Paulo. O Bragantino vem de uma vitória em cima do Corinthians. E o São Paulo vem de uma derrota para o Flamengo de 2-0. E lamba os beijos, que poderia ter sido uns 4 tranquilamente, né? Mas como o próprio treinador falou, não vai jogar com o Flamengo toda hora, né? No Maracanã. O São Paulo está beirolando ali a zona do rebaixamento, com 12 pontos em 13 jogos, ou seja, o São Paulo não tem jogo atrasado. Os últimos 4 jogos do São Paulo foram 4 derrotas. E o Bragantino está aqui na 3ª colocação com 26 pontos em 13 jogos. Nesse momento está 1 ponto atrás do Flamengo, né? Na 3ª colocação, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Cara, hoje o time do Bragantino é melhor do que o do São Paulo. Mas é um jogo em São Paulo, o São Paulo não vai estar tão fora do seu habitat, tem ali a sua torcida. Cara, mas pelos jogos que eu vi do Bragantino, o Bragantino hoje é superior. Eu vou de palpite duplo, Bragantino ou empate. Bragantino ou empate. E finalizando na quinta-feira, dia 17, às 7h30, Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense não jogou a 13ª rodada, porque foi semifinalista
do Mundial, foi o melhor brasileiro, foi o que chegou mais longe, o Fluminense. Se eu tiver enganado, o Fluminense não tem mais o Arias, né? O Arias foi vendido, se eu não tiver enganado, né? Ou vai jogar? Cara, é... não, o Arias ainda tá no Fluminense. O Arias não saiu, não. É, cara, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tô vendo aqui, o Arias tem um sonho de atuar. Hum, pá, pá. Aí tá falando aqui. Hum, Mas eu acho que o Arias ainda não saiu. Acho que o Arias ainda é, joga essa partida. O Fluminense está aqui na sétima colocação, com 11 jogos apenas, né? E o Cruzeiro é o segundo colocado. Cara, jogão. Jogão. Cruzeiro tá aí embalado, tá encorpado. Eu tenho um ponto de interrogação contra esse time do Cruzeiro em relação ao campeonato todo, porém a gente tem que lembrar que o Cruzeiro só está em duas competições, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, ele vai ter tempo a mais, ele vai ter um desgaste a menos, né? Cara, Fluminense e Cruzeiro, grande jogo, grande jogo. O Fluminense mostrou muita capacidade na Copa do Mundo. Agora, sem o Arias, o Fluminense vai ser um time comum. O Fluminense sem o Arias é um time comum. Cara, Fluminense e Cruzeiro, eu vou de empate. Fluminense e Cruzeiro, eu vou de empate. Então, tá aí a minha análise, os meus palpites para mais uma rodada do Brasileirão 2024. Rodada de número 14. Lembrando que são apenas 6 jogos. 4 jogos foram adiados, porque tem times na Sul-Americana disputando os playoffs. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!